Continuação da leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a continuação do capítulo 10 do livro de Neemias, a partir do versículo 34. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda árvore, e o mosto, e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porque ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Capítulo 11 do livro de Neemias. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gebai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade.
Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242. E Amazias, filho de Azarel, filho de Azaí, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, varões valentes, 128. E superintendente sobre eles, Zabidiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que era quem começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 162. Perdão, vou ler novamente. O versículo 19 do capítulo 11 de Neemias. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Os que habitaram nas cidades de Judá. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel, Ezia e Gispa, presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabizeel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, e em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e nas suas terras, em Azeca, e nos seus lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. Eu vou parar no versículo 30 do capítulo 11 de Neemias. Na próxima gravação, você vai continuar ouvindo o capítulo 11 de Neemias, a partir do versículo 31. Eu gosto de explicar mais detalhado a sequência, porque se você desejar continuar ouvindo, você sabe que você vai ter que pesquisar,
o capítulo 11 de Neemias a partir do versículo 31. Deus te abençoe.